Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e lembrando a vocês, pessoal, de não se esquecerem de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Quero começar lançando a seguinte reflexão: e se a maior revolução do último século não tenha libertado as mulheres, mas sim os homens? Você ouviu certo. Enquanto o discurso público celebra a independência feminina como a vitória absoluta, uma mudança silenciosa está redesenhando o mapa dos relacionamentos modernos. O resultado? Um número recorde de homens que decidiram dar meia volta, fechar a porta e escolher a paz da solidão ao invés do caos das expectativas contemporâneas. Não se trata de misoginia, nem de ressentimento. Trata-se de cálculo emocional, de risco versus recompensa, e de uma constatação brutal. Quando o preço do vínculo ultrapassa o valor do que ele entrega, o homem simplesmente para de jogar. E o mais irônico, quem pavimentou essa saída foi justamente o movimento que jurou liberdade ao gênero feminino, fantasiando de que a masculinidade é um suposto demônio, que é a origem de todo o mal masculino. É óbvio que há sim comportamentos masculinos que são tóxicos, mas é possível sim ter uma postura masculina saudável. Prepare-se porque o vídeo de hoje vai virar do avesso tudo o que você acha que sabe sobre relacionamento homem e mulher e o verdadeiro custo da liberdade moderna. Se você já sentiu que os relacionamentos viraram um campo minado, ou se conhece alguém que desistiu do casamento e hoje vive sozinho, fique até o final. A explicação é mais simples e mais desconfortável do que parece. Lembrando, pessoal, de não se esquecerem de deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? E vamos começar pela raiz da questão. Lá pelos anos 80, 90, 2000, certo? Entre 80 e 2000, o acesso à intimidade não era um direito garantido. Era uma conquista construída sob cortejo, responsabilidade mútua e intenção pública. O homem precisava se apresentar, provar valor, demonstrar seriedade e, na maioria das vezes, assumir um papel social de parceiro de vida. Era um sistema com regras claras, mas também com trocas definidas. Hoje, a dinâmica, foi invertida por um fenômeno cultural acelerado pelas redes sociais e pela retórica de que faço o que eu quero. A mulher moderna é incentivada a se apresentar como soberana do próprio corpo, livre para experimentar, trocar parceiros sem culpa e tratar a intimidade como algo descartável, o que é um perigo. E isto soa como empoderamento, não é? Até você olhar os indicadores, porque a biologia não se rende a slogan. Quando a proximidade física se torna acessível, sem filtro, sem seleção, sem vínculo, a consequência natural não é igual. É desregulação afetiva. Tem consequência grave. E quem paga o preço mais visível dessa nova ordem? Estatisticamente, são as próprias mulheres. O aumento exponencial de mães solo, a solidão afetiva após os 30, a frustração crônica de quem buscou liberdade absoluta e se viu sem rede de apoio, tudo isso não é coincidência, é matemática social. Um movimento que prometeu quebrar correntes acabou dissolvendo o alicerce que mantinham as relações de pé. E no meio desse terremoto, homens fizeram a leitura mais óbvia. Se não há necessidade de construir, por que investir? Não é? Por que eu vou construir? Por que eu vou investir? É aqui que entra o ponto que ninguém quer admitir em voz alta. Os homens não estão fugindo das mulheres. Eles estão fugindo do modelo de relacionamento que foi imposto a eles. Vou repetir, para que ninguém
Para que fique claro, certo? Os homens não estão fugindo das mulheres, estão fugindo do modelo de relacionamento que foi imposto a eles. Até porque antigamente casar era sinônimo de respeito, estabilidade, afeto e pertencimento. Era um contrato tácito de reciprocidade. Hoje, muitos enxergam o casamento como uma armadilha de risco, assimétrico ainda, porque divórcio litigioso, partilha de bens que penaliza quem construiu, cobrança emocional disfarçada de igualdade e a sensação de que não importa o quanto se dê, nunca será suficiente. O homem moderno trabalha, paga as contas, cuida da saúde, mantém sua rede de apoio e ao olhar o cenário afetivo, faz uma pergunta pragmática. O que eu ganho com isso? Qual o custo-benefício de ter algo sério com alguém hoje? Se a resposta for mais cobrança, menos parceria, mais julgamento, a escolha é lógica. A solidão deixa de ser um fracasso e vira estratégia de autopreservação. Qualquer pessoa sabe que paz mental não se negocia. E quando ficar sozinho passa a significar dormir tranquilo, acordar sem tensão e não precisar se justificar por existir, o vínculo deixa de ser prioridade. Não por falta de desejo, mas por excesso de consciência. O homem percebeu que muitos relacionamentos contemporâneos são transações emocionais, onde ele entra como investidor e sai como fiador. Ninguém entra em sociedade sabendo que vai levar prejuízo. E outro ponto que destrói relações silenciosas é a armadilha do 50 por 50. Soa justo no papel, mas na prática vira uma competição disfarçada de parceria. A narrativa dominante radicalizou a ideia de que papéis complementares são opressão e que tudo deve ser medido na balança. Resultado, ela quer que ele proveja, mas não aceita que ele lidere. Ele quer que ela acolha, mas ela diz que não deve servir, ser submissa ao marido. Ninguém cede, ninguém flexibiliza e o relacionamento vira um tribunal onde cada um apresenta suas provas de quem fez mais. E quando você transforma afeto em contrato, a intimidade morre. A entrega some porque entregar é fraqueza e no lugar do vínculo fica a desconfiança cômica. Mulheres ensinadas a nunca baixar a guarda acabam afastando os homens que, por natureza, buscam reconhecimento e espaço para agir. Homens que tentam se adaptar a um modelo que os trata como risco. E quando a exaustão bate, a saída é simples: fechar o ciclo, focar em si e parar de tentar provar valor para quem não reconhece valor. Não é vingança, é autopreservação. Não dá para ignorar o elefante na sala. O número de mães solteiras não cresceu por acaso. Cresceu porque a cultura do não quero rótulo se espalhou como verdade absoluta. Quando se normaliza a intimidade casual, com prática de liberdade, ignora-se um fato biológico inegável. Vínculos geram consequências. E quando essas consequências chegam ao discurso de sou dona do meu próprio corpo, não paga a fralda, não divide madrugada, não sustenta a criança, a narrativa que deveria empoderar a escolha acabou banalizando a responsabilidade. E quem fica com o peso? Majoritariamente a mulher, porque o homem, diante da nova realidade, simplesmente ajusta o comportamento. Se não há compromisso, não há investimento. Se não há investimento, não há permanência. Não é? Ele segue a lógica do menor esforço emocional, porque o ambiente não recompensa o maior esforço. É cruel? Talvez. É real? Absolutamente. E o mais trágico é que muitas mulheres que hoje criticam o próprio passado não foram traídas por homens ruins. Foram traídas por uma corrente de pensamento que vendeu ilusão de controle e escondeu o preço da ausência de filtro. Escolher com quem se relaciona não é fraqueza, é sabedoria. Tratar a proximidade como algo sagrado, não como commodity, não é retrocesso, é estratégia de sobrevivência emocional. Hoje estamos vivendo o efeito colateral mais irônico de todos, o despertar masculino.
Não é um movimento organizado, é uma migração silenciosa. Homens estão trocando jantares constrangedores por noites de sono ininterruptas. Estão substituindo discussões por silêncio produtivo. Estão trocando a busca por aprovação pela construção de autonomia. E o que encontram? Paz. Não aquela paz fingida de quem desistiu, mas a paz sólida de quem entendeu que não precisa provar valor a quem não sabe reconhecer valor. Eles trabalham, cuidam do corpo, cultivam amizades reais, viajam, leem, criam, vivem sem ansiedade constante de ser o suficiente, porque a verdade nua e crua é esta. Muitos relacionamentos modernos custam mais do que entregam. E quando o custo emocional supera o benefício, a escolha racional é a retirada estratégica. Não por ódio ao feminino, mas por amor à própria sanidade. E quando a solidão deixa de ser estigma e vira santuário, o homem finalmente respira. Ele não está sozinho porque ele não está sozinho porque fracassou. Está sozinho porque escolheu. E essa escolha é a maior resposta que o cenário atual pode ter. O movimento que tentou reescrever as regras acabou mostrando que a verdadeira liberdade não está em acumular experiência, mas em saber filtrar o que vale a pena. Relacionamentos saudáveis nunca foram sobre competição. Sempre foram sobre complementariedade, sobre um ceder quando o outro cansa, sobre construir junto, não medir quem construiu mais. E se você assistiu até aqui, provavelmente reconhece padrões que já viveu ou viu ao redor. Existe um padrão comportamental que se tornou epidêmico, a incapacidade crônica de reconhecer o básico. Quando o parceiro planeja um encontro, divide uma despesa, abre a porta ou simplesmente pergunta como foi a rotina, a reação imediata não é gratidão, é indiferença. Isso é obrigação, é o mínimo. Qualquer um faz. Ou seja, isso se tornou o mínimo. Essa mentalidade não brotou do nada. Foi irrigada por uma narrativa que ensinou, de forma subliminar, que o esforço masculino é sempre insuficiente. O homem deixa de ser companheiro e vira um avaliado em teste contínuo. Um avaliado em teste contínuo. E quando você trata gestos de cuidado como deveres burocráticos, você extingue a generosidade. Ninguém rega um poço sem fundo. A dinâmica relacional já comprovou. Reconhecimento é o oxigênio da reciprocidade. Sem ele, o vínculo vira uma linha de montagem afetiva onde o homem entrega, a mulher o dita e nada nunca é validado. Nada nunca é validado. Resultado, ela para de tentar. Ele para de tentar. Ele desiste. Não por comodismo, por esgotamento neurológico e emocional. Segundo, paradoxo, hiperindependência. Mulheres que abraçaram o mantra "não preciso de ninguém" descobriram um efeito colateral implacável. A autossuficiência absoluta funciona como um filtro invertido. Ao recusar apoio, ao insistir em resolver tudo sozinha, ao tratar a iniciativa masculina como interferência ou fraqueza, ela não atrai homens maduros. Ela não atrai homens maduros, mas sim imaturos. Atrai os acomodados, os que observam a distância, delegam a carga inteira para ela e ainda validam. Você que escolheu assim. É lógica relacional pura. Se você sinaliza que não precisa de suporte, o cérebro masculino decodifica. Não há território para contribuir. E se é sem território para contribuir, o homem não cria apego, ele se afasta. A ironia é devastadora. A mulher que jurou nunca depender de homem acaba se vinculando a quem não sabe nem dividir uma responsabilidade elementar. Ela demonstra que carrega o mundo nas costas, mas ignora que relacionamento não é sobre carregar, é sobre repartir.
Quando você transforma a parceria em monólogo de força, o outro vira espectador. E plateia não ergue lá. Certo? Plateia não ergue lá. Terceiro, o veneno da desconfiança generalizada. Há uma premissa silenciosa que foi injetada no tecido cultural. Todos os homens são iguais. No fundo, vão te abandonar, vão te manipular, vão te trair. No fundo, todo homem é um potencial eslufador. Isso não é realismo, é profecia autorrealizável. Quando você inicia um relacionamento já blindado, com o radar ligado e a lupa pronta para o primeiro deslize, você não encontra um parceiro, encontra um réu em potencial. Ninguém floresce sob interrogatório. O homem percebe rapidamente que, independentemente do que faça, será julgado por um padrão que ele não mapeou. Se demonstra afeto, é emocionado, inseguro. Se dá espaço, é desapego. Se impõe limite, é agressivo, opressor. Se cede, é submisso, é frágil, é inseguro. O campo minado é tão denso que a única saída racional é não pisar. E é exatamente o que está acontecendo. A desconfiança crônica não protege a mulher. Ela isola, transforma o amor em perícia e a intimidade em risco calculado. E quando o custo psicológico supera o benefício, a porta se fecha. Não com ódio, com fadiga estrutural. Quarto, a metamorfose do vínculo em disputa de poder. O que antes era sincronia virou cabo de guerra. O discurso de igualdade foi sequestrado pela competição. Em vez de caminhar lado a lado, muitos casais estão medindo quem domina mais. O discurso de igualdade foi sequestrado pela competição. A mulher foi condicionada a acreditar que cooperar é perder terreno, que ceder é fraqueza, que admirar o parceiro é anulação. O resultado é um relacionamento sem eixo, onde tudo vira teste de controle. Você tem que mudar, tem que enxergar como eu vejo, tem que se ajustar ao meu ritmo. O homem deixa de ser aliado e vira projeto de reforma infindável. E quando ele compreende que, mesmo se dedicando, jamais será suficiente para quem busca hegemonia, não parceria, ele acorda. Acorda para uma verdade incontestável. A solidão é mais leve. Sem chantagem, sem cobrança cíclica, sem obrigação de pisar em ovos para não detonar um gatilho emocional. O movimento contemporâneo não ensinou a edificar com o homem, ensinou a duelar contra ele. E quando o afeto vira arena, a vitória de um é ruim do outro. Relacionamento não é torneio, é abrigo. Se não é abrigo, não é relacionamento. Quinto, o despertar masculino e a retirada estratégica. Ninguém está fugindo dos relacionamentos. Os homens estão fugindo do desgaste sistêmico. Eles observam, cruzam dados, tiram conclusões. Vêm amigos perdendo patrimônio em dissoluções litigiosas. Vêm pais sendo distanciados dos filhos por decisões unilaterais. Vê um patrimônio virar uma apólice de risco assimétrico, onde o homem entra com muito mais ou até tudo e sai com menos. E formulo a pergunta mais pragmática possível. Por que eu deveria assinar esse contrato? Por qual motivo eu vou assinar isto? Qual o benefício que eu tenho com isso? Antigamente o relacionamento era troca de valores, afeto, previsibilidade. Ele não precisa de validação feminina para se sentir íntegro. Não precisa de união estável para ter dignidade. E quando ele percebe que pode ter progresso, conforto e serenidade sem submeter a um ciclo de cobrança e julgamento, ele simplesmente não retorna. Não é retaliação, é aritmética. Quando o tabuleiro é viciado, a jogada inteligente é não sentar. Sexto, o choque de narrativas e a essência
esquecida. Quando você tenta ser tudo simultaneamente, provedora, guerreira, juíza, rival do parceiro, você perde o que é exclusivo. A capacidade de acolher, de inspirar, de criar um ambiente onde o homem não precisa lutar para ser aceito, mas seja naturalmente honrado. Igualdade de direito não exige apagamento de papéis, exige reconhecimento de diferenças complementares. Sem isso, o lar vira repartição pública e ninguém se entrega a uma repartição. O panorama atual é cristalino. Relacionamentos estão definhando, não por escassez de parceria, mas por superpopulação de ego. Enquanto o discurso oficial celebra a ruptura, a realidade exige o colapso, exibe o colapso. Muitas mulheres perplexas que não entendem por que os homens não investem mais. Homens esgotados que priorizam a tranquilidade em vez de conflito. E no centro, uma geração inteira arcando com o curso de uma narrativa que comercializou liberdade absoluta e ocultou o preço da solidão afetiva. A saída não está em romantizar o passado, está em compreender que vínculo saudável demanda cooperação e não competição. Exige gratidão e não exigência. Exige parceria e não domínio. O homem não abandonou o relacionamento disfuncional. Abandonou a cobrança disfarçada de afeto. Largou de ser tratado como culpado antes mesmo de existir. Enquanto isso não for assimilado, o ciclo se repetirá. Mais mulheres aguardando homens que não virão. Mais homens escolhendo silêncio em vez de guerras. Mais tetos vazios, mais consciências cansadas. Se você chegou até aqui, provavelmente reconhece padrões que viveu, testemunhou ou sentiu na pele. Lembrando a vocês de não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.